Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do PodPlay, podcast do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Estadual de Maringá. A nossa conversa será com o professor Elcio Batista Pereira, professor do Departamento de Língua Portuguesa e do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Estadual de Maringá, na linha Descrição Linguística. Elcio, obrigado pela sua presença, por aceitar o nosso convite. A gente gostaria que você falasse um pouco, né, o nosso intuito aqui, que você fale da sua pesquisa de pós-doutoramento. Perfeito. Obrigado pelo convite, Nil. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos lá. Você fez o seu pós-doutorado na USP, sob a supervisão do professor Marcelo Módulo. Elcio, você teve como objetivo na sua pesquisa aí, né, você lança um olhar sobre o livro Terra Crua, né, de um jornalista aqui de Maringá. Inclusive, o título da sua pesquisa, Terra Crua, sob a perspectiva da crítica genética e da história social da língua. É isso, né? Na cidade, nesse caso, de Maringá. Bem, você lança esse olhar justamente a partir da perspectiva da crítica genética. Fale um pouco para nós, o que é a crítica genética? Perfeito. Bom, a crítica genética, Nil, é uma área do que a gente pode entender hoje como filologia moderna, né? A filologia é aquela área que trata de textos, né? Então, você pensar lá, um texto medieval, um manuscrito, né, que foi achado, né? Então, você tem que dar um tratamento. Esse texto passa por muitos copistas, por exemplo, né? E esses copistas vão alterando esse texto. Então, a filologia tradicional faz esse percurso, tentando buscar o texto original. A crítica genética é uma área da filologia, hoje em dia a gente pode ver assim, surgida pelos ventos lá de 1968 na França, né? Naquele momento, os linguistas que olhavam para o texto, analisavam literatura, achavam que o texto era uma estrutura fixa, né? Quer dizer, ele por si só era um sistema, vamos dizer assim, né? Uma estrutura pronta e estática. E um grupo de linguistas estava incomodado com isso, porque percebia movimento. Quer dizer, produzir um texto é um processo de gênese, né? É um processo dinâmico. Então, a crítica genética veio trazer esse olhar. O que a gente mostra? A gente não quer chegar no texto, voltar para trás no texto original. O que a gente quer é fazer o percurso de produção do texto, a gênese do texto, até o texto tal qual o autor quis que ele viesse a público, enfim. Tá certo. Bom, como nós falamos aqui, o manuscrito que você investigou foi o livro Terra Crua, né? Exato. Fale um pouco sobre a história dessa publicação. Bom, primeiro assim, o livro Terra Crua, ele foi publicado em 1961, tá bom? O autor, ele trabalhou na imprensa, então teve uma atuação como jornalista, mas muito mais como articulista. Ele escrevia muitos artigos, né, de opinião. Ele era advogado, ele chega aqui em Maringá, na época que Maringá está sendo formado, ele chega na década de 40 ainda, e num período em que ninguém tinha nem escolaridade, ele tem um título de direito, ele é advogado e ele é dentista. Quer dizer, ele tem 2 diplomas. Então, um cara fora da média, assim. E ele, então, vai se envolver na política, né? Vai ajudar a eleger o primeiro prefeito de Maringá. Ambos formam, né? Ajudam a formar o PTB, que era do Getúlio, né? Eles eram getulistas, né? Nesse sentido. Enfim, o Terra Crua, ele conta o início da cidade, que ele parcialmente assistiu. Na verdade, Maringá começa na década de 30, final da década de 30, você tem ali o que a gente conhece como Maringá Velho, né? Então, ele assistiu uma parte dessa formação, então ele quer fazer um livro de memória e de história que conta a história da cidade, mas, ao mesmo tempo, conta os imbrólios, vamos dizer assim, da primeira eleição e da primeira gestão municipal, quando Maringá se torna emancipado, se torna um município. Tá? Ok. Bom, claro, a gente fala aqui, o enfoque, né, foi sobre o livro Terra Crua, mas o seu trabalho acaba também trazendo outros documentos, além do próprio livro. Sim. Como é que foi a formação desse corpus, então? Na verdade, assim, é a gênese do livro, né? Tanto que a gente até na crítica genética não fala em obra, em autor. A gente fala em
a gênese do livro. Certo. Né? E quando eu estou me referindo ao que é o pessoal de outras perspectivas, aliás, a crítica genética é muito utilizada em literatura. Né? Então, na literatura é muito comum falar em autor, eu falo em escritor, porque é gente escrevendo, vamos dizer. Né? Então, assim, na verdade, tudo começa assim. Em 2019, 18 para 19, eu estava na cidade procurando documentos para trabalhar a história social da língua aqui em Maringá, que é o meu trabalho aqui de pesquisa. Né? E aí eu fui parar na Biblioteca Bento Munhoz, que é a biblioteca central aqui de Maringá. E nessa biblioteca, procurando textos, uma funcionária me trouxe um livro que ela tinha achado e que eu percebi naquele momento que eles não sabiam, talvez, exatamente o que fosse, e principalmente a importância do livro. Né? Ele me trouxe um livro encadernado, na verdade, ele é composto por 2 datiloscritos, ou seja, ele é datilografado, que são os originais do livro Terra Crua. Então, é isso que eu chamo de manuscrito. Né? Então, o meu trabalho foi comparar essas versões do livro com a versão publicada em 1961. Então, esse Originais ele tem 2 versões. Uma versão de 1957 e uma versão que ele escreve um pouco antes de publicar, de 61. Talvez o autor tivesse outras versões que ele não guardou. Mas essas ele guardou, organizou, então está intercalado. Tem uma página de 57, uma página de 61, intercalado o livro, numa encadernação. Tem todos os clichês, né, que eram a terminologia da época para imagens, todas as fotos que constam do livro, documentos da prefeitura, tudo no original. E está tudo organizado num anexo. Então, o autor preparou esse negócio e na década de 70, ele lança o livro em 60. O livro, no início, não faz muito sucesso aqui, até porque ele não era um livro, ele falava mal de muita gente, vamos dizer. Então, por isso, ele não faz sucesso no início. Na década de 70, ele volta aqui para relançar um outro livro, um romance que ele tinha escrito, e o prefeito, que era o Silvio Barros, na época, o pai, né, dos políticos contemporâneos a gente, traz, então, o Jorge Duque Estrada para cá e começa a valorizar o livro. Ali começa uma história de valorização do livro, porque o livro passa a ser visto como um livro que conta a verdadeira história sobre Maringá. Né? E esse livro ele vai, na década de 80, 90, ganhando valores. Memorialistas se apropriam dele para contar a história de Maringá. Né? Historiadores, muita gente da UEM, os pesquisadores sobre a história da cidade, tomam o livro e tomam até hoje. Se você abrir o Google acadêmico e procurar obras recentes falando sobre a história de Maringá, o Jorge Ferreira Duque Estrada está lá como se fosse uma referência, na referência bibliográfica, como se fosse um historiador. Mas é um livro de memórias. Né? Então, esse manuscrito ele doou para o município lá na década de 70. Parece que ele ficou na Biblioteca Central durante todo esse tempo. Durante algum tempo ele ficava ali mais ou menos visível. Em determinado momento ele sumiu. Esqueceram-se dele. A funcionária da Biblioteca Central achou esse livro numa parte que tinha obras não catalogadas. Né? E ali, no momento que eu encontrei, eu logo falei, esse é o original do livro. E esse livro ganhou muita importância. Tamanha a importância dele que em 2014 a obra é relançada numa edição facsímile, ou seja, né, fotocópia da primeira edição, né? Fazem imagens da primeira edição e lançam, numa edição bem bonita, capa dura, enfim, movimentando o UEM, assim, várias entidades da cidade, né, na questão do levantamento de recursos, para pagar direitos autorais, enfim, todo o trâmite para fazer uma boa e uma bela de uma edição. Então, isso fica lá. E esse Originais, eu encontro ele em 19, né? Não dá muito tempo de fazer muita coisa com ele, de avisar ninguém, enfim, logo vem a pandemia. E, no meio da pandemia, a Biblioteca dá notícia, porque aí, àquela altura, a biblioteca percebeu a importância do livro, né? E a área aqui do patrimônio histórico da cidade fica sabendo do livro, fazem um processo e esse livro foi... Os originais, né, foram tombados como patrimônio cultural de Maringá.
Então, o manuscrito que eu trabalhei é esse, né? Um manuscrito muito importante para a história de Maringá, né? Tá certo. Muito importante. Bom, Elcio, estou aproveitando, uma curiosidade, porque você fala em biblioteca, acervo, patrimônio histórico, né, nesse seu papel de pesquisador. Perfeito. Tem alguma curiosidade, alguma situação inusitada ao lidar com esses manuscritos? Porque, claro, nós estamos falando de uma época em que tudo se dava no papel. Uhum. Então, nessa sua logística toda de pesquisador, de se deslocar para determinadas instâncias, para determinados setores, Exato. Você tem alguma curiosidade, alguma coisa que você possa trazer para nós? Quando eu decido, né, de fato, porque eu estava tocando outras pesquisas, não consegui num primeiro momento trabalhar com livro. Quando eu decido trabalhar com livro, o livro já passou por um processo de tombamento. Né? E isso faz com que o acesso ao livro fique muito mais difícil. Então, eu tive que fazer um projeto de pesquisa que eu submeti à gerência de patrimônio histórico do município, passou por uma avaliação criteriosa e consegui convencer, então, as pessoas, né, o gerente lá, o historiador que estava lá à época, que era o João Leal, de que era necessário que alguém estudasse o manuscrito, né, antes de guardá-lo, né? Então, enfim, teve essa luta para conseguir investigar o livro. Senão ele ia ficar como ele está hoje. Se você vai hoje na biblioteca Bento Munhoz, há uma área lá, né, de vidro, cristal, assim, e ele está lá exposto, né? Então ficaria um segredo guardado para sempre ali. Poxa, mas que bacana. Mas certamente a sua pesquisa acabou desencavando aí, acabou trazendo alguma coisa que a população maringaense, né, não conhece. Sim. Mas a gente ainda fala um pouco mais sobre, né, o que foram os resultados da sua pesquisa. Mas falando propriamente dela, quais foram os objetivos? Que objetivos você delineou, né, para a sua pesquisa? Bom, como eu usei a perspectiva da crítica genética, uma perspectiva da filologia, então aí sempre se tem dois objetivos. Primeiro, o objetivo de estudar, né? De estudar o manuscrito e o livro que você está tratando. Pode ser um livro de literatura, pode ser, como no meu caso, um livro de memórias, de história, né? Então, o primeiro é de fazer um percurso de interpretativo, portanto. Por isso que a área da crítica genética é bastante utilizada na área de literatura. Quando vai estudar uma obra do Machado de Assis, é muito útil o instrumental que a crítica genética oferece. Então, esse é o primeiro objetivo, de fazer esse percurso interpretativo, pensar sobre quais os significados, o que a gênese da obra conta sobre o significado efetivo daquela obra. Então, esse foi o primeiro objetivo. O segundo grande objetivo é oferecer para a cidade, porque agora o livro está lá, no cristal. Bom, e outras pessoas não podem mais ter acesso? Só o Elcio teve acesso? Pode. O meu trabalho propõe uma edição, por enquanto está em formato acadêmico, né? Claro que para fazer uma edição comercial tem que passar por uma série de trâmites, né? Para se ter autorização de fazer isso, mas quem visita o relatório final da minha pesquisa encontra ao final uma edição crítico-genética, né? Nessa edição genética, o que eu faço? Tem lá as três versões, os 3 testemunhos do livro que eu trabalhei. O manuscrito, que é o datiloscrito de 1957, o datiloscrito de 1961 e o texto da obra publicada em 61, parágrafo a parágrafo encavalado. Então você consegue ver como era, como ficou, como foi publicado. A obra inteira, sim. Então esse é o segundo produto do meu trabalho. E com um detalhe. A crítica genética, ela quer expor a gênese, então eu não apago nada. O primeiro datiloscrito, ele datilografa, tem o texto, ele vem com canetas e fazem rasuras, e vai fazendo rasuras. Muito bem, desse se gera o segundo datiloscrito, que também tem rasuras, e até o texto publicado. Todas essas rasuras estão lá anotadas com uma técnica que a gente usa de manter para que o leitor saiba, porque a gente faz rasuras de muito jeito, né? A gente risca, escreve em cima, embaixo, escreve do lado, escreve na página do lado, escreve na vertical, enfim, tem uma série de técnicas para transcrever isso, né? E também para saber o que está sendo corrigido, porque não é só está escrito e a gente rabisca e escreve de novo.
Tem coisas que a gente não escreve e que a gente quer escrever, tem acréscimos, tem uma série de procedimentos que são feitos e tudo isso está lá preservado. Então, quem enxerga essa parte do meu trabalho tem a oportunidade de enxergar o que está lá no livro, transcritos, né, numa forma transcrita. Ok, Elza. Bem, e aí em relação aos resultados alcançados, vamos aqui, você teria um destaque a fazer, alguma coisa que te chama a atenção, algo, né, que pelo que eu entendo numa conversa prévia, até polêmica em relação àquilo que é a afirmação do jornalista, né, do escritor em relação ao próprio livro dele. Exato. Tem, sim. E isso foi o grande sabor, né? Então, para estudar esse livro, você até mencionou na outra pergunta e eu acabei não falando. Eu não usei só os manuscritos, eu trabalhei com outros documentos, inclusive com textos dele publicados na imprensa do Paraná, na época, né? Infelizmente, para a década de 50, a gente não tem guardado muitos volumes dos jornais que eram publicados aqui, né? Tem poucas edições, não sobrou. Mas, naquela época, os jornais tinham o hábito... E às vezes era matéria paga também, né? Então, publicava aqui em Maringá e publicava num jornal em Curitiba, por exemplo, né? E por causa disso, às vezes o jornal de Curitiba era um jornal maior e isso ficou preservado. Então, na hemeroteca da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, está tudo digitalizado, você consegue ter acesso a isso. Então, lá eu levantei uma série de documentos. E também consegui acesso a um documento bem importante, que depois eu vou explicar o que é uma comunicação que ele manda para o delegado de polícia aqui de Maringá, ok? Em 1955. Então, basicamente, foram esses os documentos. Bom, o livro, ele é bem polêmico, né? Assim, por isso que, num primeiro momento, ele não teve muita aceitação aqui, né? Porque ele fala mal de muita gente. E ele fala mal... principalmente, né, quer dizer, o livro, uma parte dele é para contar o início de Maringá, então tem uma história bonita, como fala, recupera nomes de pioneiros da cidade, do seu valor, tenta, né, valorizar essas figuras, então ele tem esse viés também. Mas a parte central do livro conta os imbrólios da eleição. Então começa contando, por exemplo, que a Companhia de Terras não apoiava a candidatura do PTB. Ela tentou apoiar ou da UDN ou do PSD. Né? Aí o da UDN é o que engata e ela apoia da UDN. E nessa eleição, por exemplo, há a circulação de uma série de folhetos eleitorais falsos, mentirosos. Fake news. Fake news na época. Fake news do mundo digital analógico, né? Vamos dizer. Então, por exemplo, quem está lá no livro publicado, tem o folheto, a imagem do folheto que circulou aqui em Maringá. Num determinado folheto, o PTB ele era getulista, então ele era acusado de ter, naquele momento, o Partido Comunista Brasileiro tá ilegal, muita gente do PCB estava no PTB. Então, o PTB, sobre ele recaía essa imagem de ser a esquerda, de ter os comunistas e tudo, né? De ter os ateus, né? Então, nesses folhetos, por exemplo, um deles está escrito: o Papa disse, não vote em Inocente. Inocente é o Inocente Villanova, que era candidato a prefeito, né? Porque ele é ateu, né? Comunista, ateu. Bom, Maringá nessa época tem 38 mil habitantes, Nil. Você sabe quando o Papa se preocupava com a corrutela de 38 mil habitantes? Nunca, né? É claramente uma mentira, né? Então, teve e por trás disso, não há, claro, no livro, né, a acusação de que isso foi a companhia que fez, mas a companhia financiava a campanha dos adversários. E depois que se elege, a companhia não quer pagar impostos. Ela é a dona da maior parte das datas, né, que a gente fala, dos lotes urbanos, né, aqui em Maringá. E ela é que pagaria o maior volume de impostos, né? Então, vota-se um código tributário, ela vai ter que pagar isso, e o prefeito, então, teria, né, feito então, a cobrança, né, da companhia. A companhia não queria pagar, enfim, né, pelo menos aquele montante. E, segundo a versão do livro, a companhia então passa a interferir na Câmara, né? E há uma sugestão de compra mesmo
de pessoas, de vereadores, enfim, que mudam de lado e tudo mais, surge denúncias de corrupção do prefeito e há um processo contra o prefeito. O prefeito de Maringá, o primeiro prefeito de Maringá, só se sustenta na base da jagunçada, que aqui havia alguns bandos, né, de jagunços, e ele bota todos de um grupo, né, de um dos bandos, bota os jagunços lá na frente, porque até que ele consiga resolver judicialmente e se segurar no poder, né? Então tá tudo isso narrado lá, né? Então o livro conta essa polêmica. Isso já é muito complicado de contar, né? Conta que Maringá tinha jagunços, por exemplo, que é um negócio, né, uma cidade limpa, bonita, como a gente vê hoje, né? Até para desfazer um pouco a imagem de uma cidade que nasce de forma planejada. Exato. Um povo organizado, trabalhador. Exato. É como se tudo realmente fosse Exatamente. Esse ambiente pacífico. Exatamente. Né? Então ele mostra esse passado. É por isso, daí vem o nome do livro, aliás. Porque ele entende que ao final da história que ele está contando, essa fase da terra crua de Maringá está deixando de existir, porque Maringá está se tornando... já está caminhando para a civilização, vamos dizer assim. Tem uma oposição entre, né, o que é civilização e o que não é. Né? O professor Reginaldo da História fala muito bem disso nos textos que analisa sobre o livro. Então, o livro já é polêmico. E aí, na introdução desse livro, o autor diz duas coisas. Que ele escreveu o livro de afogadilho, ou seja, com uma certa pressa. E que ele escreveu o livro meio sem rodeios, ou seja, colocando o dedo na ferida que estava escorrendo. E, de fato, quem lê o livro percebe, né, que ele, de fato, não teve rodeios para narrar o que narrou. O que o processo de Gênese contou é que ele teve muitos rodeios. Muitos. Então, ele pode não ter tido alguns rodeios, mas teve outros tantos graves. E também o livro conta que é balela essa ideia de que foi escrito de afogadilho. Né? Pela minha conta, o livro não começa nem em 57, que é a data do primeiro manuscrito que eu trabalhei. Ele começa numa comunicação que foi enviado para o delegado da polícia, por ele, de autoria dele, em 55. Quer dizer, o livro é publicado em 61, 6 anos antes. E também aqui, né, para tentar colocar assim, né, provocar, né, numa provocação, sim. Terra Crua nasceu na delegacia de polícia. Então, algo bem inusitado, né? Bem inusitado. Tá certo. Ô Elcio, bom, com essa sua trajetória, essa sua caminhada aí na pesquisa, qual ou quais as contribuições que ela, né, a sua pesquisa traz? Até para se fazer conhecer a história de Maringá. Sim. Eu fico pensando assim, né? Claro, complementando a minha pergunta, você faz um trabalho de um linguista, nessa linha da descrição linguística, que não deixou de ser um papel até de um historiador. Sim, que você vai, dialogando muito com a história. Vai buscar muito com esse diálogo com a história, mas que acaba descobrindo aí, certamente, muitas informações dos bastidores da política. Perfeito, na perfeito. época, né? Então, assim, certamente, entre as contribuições, é fazer conhecer um pouco Sim. também até né, o que foi Sim. o contexto político em Maringá na sua origem. Exato. O livro, ele... Bom, primeiro assim, né, combatendo aquela ideia de que foi de afogadilho, não foi porque é escrita, reescrita, escreve, apaga, impossível. Né? Não foi de afogadilho, foi muito bem planejado. Né? Então, o processo conta isso. Mas o lado da política aí, né? O livro faz a defesa do prefeito. Faz a defesa do prefeito contra a companhia. E, então, denunciando de uma certa forma. É um livro de denúncia. Num determinado momento, ele vira um livro de denúncia contra... que mostra o que a companhia está fazendo na política, na interferência que ela está tendo. E, nesse ponto, ele faz a defesa do prefeito, então. Ou ele, pelo menos, dá voz para o prefeito. Por exemplo, está transcrito no livro a defesa que o prefeito fez na Câmara, quando ele estava sofrendo o processo de afastamento. Então, é claramente um livro pró-inocente. E é natural que a gente pense que seja assim, já que ambos eram do mesmo partido. Né? Ele trabalhou para a eleição do Inocente, ele era do PTB. Então, evidentemente, Inocente tem que ser defendido por ele. Né?
Então, essa é a história que está lá. Mas lá no livro também tem algumas lacunas. Quem lia o livro antes de ter acesso ao manuscrito percebia, em um dado momento, o Inocente processa o seu correligionário, o Jorge Ferreira Duque Estrada. Ele é processado pela própria figura que ele está defendendo no livro. E ele diz, eu fiz isso porque ele fica acusando de todo mundo na Câmara estar sendo comprado, né, está sendo, né, cooptado aí pela companhia. E eu falei para ele, não coloca todo mundo no mesmo saco. Ele não quis mudar de opinião, eu falei algumas coisas aí, eu contei algumas coisas que eu sabia sobre ele na imprensa. Mas ele não diz o que ele contou. E aí que entra o trabalho de buscar os artigos, os textos que ele escreveu na imprensa. Eu achei esses 2 artigos. Nesses 2 artigos, ele denuncia o prefeito como corrupto. Como uma pessoa que está defendendo o prefeito no livro, poucos anos antes, né, porque o livro está sendo escrito em 57, esses episódios estão acontecendo lá em 55, 54. Então, no final de 54 e início de 55, ele publica na imprensa artigos contra o prefeito, porque ele era braço direito do prefeito. Então, ele conta o que ele assistiu. E ele diz que ele participa dos pedidos de propina, vamos dizer, porque ele está a serviço do prefeito, né? Mas é o prefeito que está. E aí uma das coisas, dos fatos que ele conta é exatamente o pedido de propina que o prefeito teria feito à companhia, né? Pedindo propina, falando assim, você não quer pagar imposto? Então, alguém tem que ajudar aqui, mais ou menos assim, né? Não com essas palavras, mas mais ou menos assim. E eles vão a São Paulo, né? A companhia, o escritório ficava lá e tem essa conversa com os diretores da companhia. Isso é uma das coisas. No livro está contado que Maringá tinha uma companhia telefônica super moderna e lá ele conta nesses artigos que teve pedido de propina. E esses pedidos de propina são porque a eleição teria custado muito caro para o Inocente. Então ele precisava recuperar. É isso que ele justifica lá. Então, ele em algum momento foi para a imprensa. Publicou esses livros, não só aqui em Maringá, como pagou para que esses artigos circulassem em outros lugares, né? O que é muito estranho, né? Pois é, aí chegamos nessa comunicação que foi para o delegado de polícia. Nessa comunicação, o que acontece? A gente descobre que ele escreve a comunicação como se fosse um depoimento, mas ele não está... Porque o depoente, num depoimento, ele é parte, né? É como uma entrevista, né? Sim. Ele é parte. Não, ele é autor do depoimento próprio, que é mandado para a delegacia. Então, em termos de gênero, é uma coisa muito engraçada, que começa com característica de depoimento, depois vira característica de comunicação e depois vira uma análise que ele está fazendo. E lá ele conta que ele próprio, Jorge Ferreira Duque Estrada, foi cooptado pela companhia. A companhia ofereceu dinheiro para que ele publicasse os 2 artigos contra o prefeito. Olha a coisa, né? E então o diretor da companhia, o Herman Moraes Barros, né, teria aparecido lá no escritório dele e feito essa proposta e ele aceitou. E faz isso. Então, não está dito no livro o papel dele no processo de cassação do prefeito. Certamente isso foi muito grave. E deve ter sido um barril, porque ele era do PTB. Não é o pessoal da UDN falando contra. É alguém de dentro, que assistiu os fatos. Beleza. O Inocente processa ele, de fato. Ele tinha contado que tinha sido processado, né, pela lei de imprensa, né, da época. Né? Então, ele é processado. E nesse processo ele chama o Herman, que é o diretor da companhia, para testemunhar a favor dele. Mas o Herman liga o ventilador e esparrama para todo lado, né? Então o Herman fala, esses 2 aqui, foram lá, são 2 corruptos, mais ou menos assim. E o juiz fala o seguinte, não, mas peraí, aqui a gente está julgando sobre a lei de imprensa se ele pode escrever um artigo contra ele. Então eu proponho o seguinte, vou julgar aqui, mas depois você abre um processo para apurar os fatos, né, de corrupção na gestão municipal.
E ele se antecipa a esse processo e faz o depoimento, que é esse texto. Então, desde ali, ele escreve, e aquilo é parte do principal capítulo do Terra Crua. Por isso eu disse, o Terra Crua nasceu nesse livro. O capítulo 12, que é o capítulo que ele mostra a interferência e as manobras da companhia para não pagar imposto, para cooptar vereadores, enfim, está nesse capítulo e está nessa comunicação. Quase igual, sem rasuras. Sem rasuras. Eu comparei parágrafo a parágrafo integralmente. Né? Então, se percebe assim, a partir dali, ele tem um projeto pessoal de botar a boca... Já que o diretor da companhia botou a boca no trombone e também o envolveu, ele bota a boca no trombone para contar o que a companhia havia feito. E o Terra Crua foi inscrito nesse intuito também. Também, não estou dizendo que o Terra Crua não quis narrar a história de Maringá, veja bem, não é isso. Mas dentre os muitos objetivos, acho até que esse objetivo era o primeiro objetivo dele, era denunciar a companhia, e depois ele vai ganhando outros tons, de ser um livro que guarda a memória de Maringá e tudo mais. E uma coisa muito importante é que ele faz isso porque a carreira política dele continua, então ele precisa tirar a lama que ele mesmo jogou para cima dele. Bom, Elcio, a gente está chegando aqui no momento já, né, de encerramento, e é justamente, né, nesse momento que eu gostaria que você, de repente, trouxesse alguma coisa para os nossos ouvintes aí. Perfeito. Né? Perfeito. Eu vou trazer, mas não vou trazer do Terra Crua. Eu vou trazer de textos que circularam dentro do Terra Crua. Vou explicar, né? Tá. No manuscrito, há 5 poemas do Jorge Ferreira Duque Estrada. Ou seja, tinha esse lado poeta também. Tinha esse lado poeta. Bom, ele escreveu romances, né? Isto é, Você, Maria, é um romance ambientado em Maringá, que tem... Parte é mentira, parte é verdade, pelo menos essa é o que ele tenta nos ensinar, né? A realidade, a ficção. Exato, e com nomes trocados, vamos dizer assim, sim, né? Sim. Então esse é o romance. Então ele tinha essa pretensão de ser escritor. E lá dentro tem 5 poemas. O prefácio, um detalhe, o prefácio do livro Terra Crua é em formato de poemas. E lá nos originais eu achei... versões, né? 2 versões desse mesmo poema com as alterações. Então, isso também está lá. Então, o poema começa aí, começa no prefácio, né? Mas, dentre os muitos poemas, tem vários, assim, quer dizer, tem esses 5 poemas e eles são bem interessantes, né? Alguns mais do que outros. Eu trouxe um dos poemas, eu queria ler, é bem pequeno, tá bom? Favor. Vamos lá. Bom, começa assim, ainda não é o poema, mas é uma nota que está lá em cima, né? Hoje, 20 de agosto de 1957, mês dos ventos, que poeirão lá fora. Maringá está dentro de uma nuvem vermelha. Vamos fechar a janela do escritório de advocacia, né? E, para variar, escrever alguns versos. Então, uma observação que ele faz, né? E Maringá tá com essa poeirão, né? Porque está sendo construído. Imagina a poeira que não é essa terra vermelha, né? Essa terra roxa, né? Beleza, o poema chama O Homem. O homem vem do começo das horas, do começo da carne, do começo do mal, do começo do bem. E chega ao presente cansado, batido, vagindo, sonhando ou dormindo. Sonhando com o quê? Sonhando em ser grande, maior que o passado, maior que a desgraça, o sonho, o espaço, o mestre, a trapaça. A morte, coitado. E depois? Que é que obtém? Silêncio da carne, na noite parada, um ponto do nada, seu nome? Ninguém. Obrigado, Elcio. Obrigado mesmo pela sua participação aqui. Certamente um trabalho de muita relevância, porque você lança um olhar que não deixa de ser de historiador, mas linguista como certamente vai estar trazendo para todos nós, nesse universo acadêmico, mas também para a própria sociedade maringaense, a possibilidade de conhecer um pouco mais a história por esse olhar de quem é dos estudos da linguagem. Obrigado mesmo. Beleza, eu que agradeço. E aos nossos ouvintes, né, sempre o convite para que possa assistir aos tantos episódios do Podplay. Muito obrigado.